Presidente, eu a caminho daqui do Senado Federal, porque estávamos discutindo o conjunto de lideranças partidárias com o presidente Eunício Oliveira, exatamente o tema que Vossa Excelência acaba de falar, que os senadores que me antecederam abordaram também, que é a reforma política. Mas esse deve ser o ponto principal da pauta do dia de hoje, senhores senadores, e, portanto, na hora de debater a matéria, eu volto a discutir a questão da reforma política e do financiamento de campanha. Vou abordar, inclusive, sobre o aspecto de gênero, mostrando, mais uma vez, aquilo que a gente vem falando cotidianamente aqui no Senado Federal e que, aliás, foi objeto de uma importante matéria divulgada no último final de semana pelo jornal Folha de São Paulo. E eu me refiro à presença das mulheres na política. Infelizmente, não será de agora, nessa reforma política, que nós possamos ou que eu tenha esperança ainda de mudar algo mais profundo para que a gente possa democratizar mais o Parlamento brasileiro. Afinal de contas, hoje nós já estamos no dia 26, num mês que tem 30 dias, só temos essa semana e a semana que vem, se quisermos aprovar algo para valer ainda nas eleições do ano de 2018. Então, lamentavelmente, senador Regufe, Vossa Excelência que está na direção dos trabalhos, lamentavelmente, mais um ano se vai, mais uma oportunidade nós estamos perdendo e não teremos aquela reforma política profunda que deveríamos ter. Agora, quando se fala em reforma política, só pensam em distritão com legenda, distrital misto. Por que não olhar para o plenário do Senado Federal e ver que a organização política partidária no Brasil não permite que a camada mais humilde da população chegue até aqui? Não permite, então, a reforma que nós precisamos fazer é uma reforma muito mais profunda. E, diferente do que muitos falam, no meu entendimento, uma reforma que deva vir para consolidar e valorizar os partidos políticos. Porque não se faz política sem partido político. Porque os partidos políticos nada mais são do que os galvanizadores de ideias, de programas partidários. Eu digo com muita alegria que entrei e faço política por acaso. Não sou daquelas que, desde nova, tive a ambição de um dia chegar ao Senado, não. Eu cheguei ao Senado porque eu sempre fui uma militante da política brasileira. Num primeiro momento, no movimento estudantil, num segundo momento, no movimento sindical e, posteriormente, no Parlamento brasileiro. Mas o Parlamento brasileiro nada mais é do que, como qualquer outra frente, um lugar que se faz política, um lugar em que se procura organizar uma sociedade. Agora, organizar uma sociedade levando a maioria da população, aqueles que verdadeiramente precisam, à mão do Estado brasileiro. Então, lamentavelmente, nós deveremos nos restringir à efetivação daquela PEC votada pelo Senado, que acaba a partir do ano de 2020 com as coligações partidárias e estabelece uma cláusula de barreira para a sobrevivência dos partidos políticos e, quiçá, avançarmos numa organização, numa definição mais clara sobre o financiamento democrático de campanha. E aí eu tenho ouvido muito de algumas pessoas dizer que tem que voltar o financiamento privado. Não há condições de voltar o financiamento privado, porque a realidade tem mostrado que grande parte dos malfeitos que acontecem no Brasil é exatamente por conta desse financiamento privado de campanha, que na realidade passa a ser um financiamento público, só que um financiamento público ilegal, um financiamento público imoral. E caro, senhor presidente, porque tem servido nesses últimos anos para muitos corruptos usar o nome de partidos políticos, de campanhas políticas, para desviar dinheiro, inclusive para si próprio. Não é? Mas eu volto a tratar desse assunto. E, senhor presidente, antes de falar sobre um trabalho realizado e publicado pelo Oxfam Brasil, a partir de estudos do Banco Mundial e de outras instituições importantes, eu, mais uma vez, levanto aqui, senador Regufe, o cartaz, Vossa Excelência, tanto quanto eu, sabe,
porque teve uma participação muito efetiva no debate da reforma trabalhista, ficou ao lado dos trabalhadores, Vossa Excelência, senador Regufe, na maioria dos pontos, isso é muito importante, e como o Brasil assistiu, qual foi a postura dos parlamentares da base de Temer aqui. Todos eles tecendo críticas ao projeto, e muitas críticas, não eram poucas críticas, mas dizendo que a partir de um acordo, e está aqui o acordo feito, um acordo feito entre Michel Temer e a sua base de apoio aqui, eles aprovariam o projeto tal qual veio da Câmara dos Deputados, porque posteriormente seria modificado através de vetos e da edição de uma medida provisória. Está aqui. Eles escreveram, Michel Temer escreveu, assinou, ao lado de vários senadores que representam toda a bancada de apoio do governo. Pois bem, veto não aconteceu nenhum, porque o projeto aprovado, infelizmente, na Câmara e de igual forma no Senado, foi sancionado da forma como saiu do Parlamento, sem um veto sequer. E a medida provisória, senador Regufe, são 75 dias hoje. 75 dias, 2 meses e meio que Michel Temer não cumpre a palavra. Aí vem o seu líder aqui no Senado Federal e dizer que no momento certo a medida provisória será editada e encaminhada a essa casa. E qual seria, na visão dele, o momento certo? O mês de novembro, quando a reforma trabalhista começa a vigorar. Esse é o pior de todos os momentos, porque até lá, o que o patronato está fazendo? O patronato está se preparando para a aplicação e execução da lei já aprovada, e não da lei modificada por Michel Temer. Então, lamento, mas continuo a dizer que ainda com muita esperança é que eu venho a essa tribuna para falar dos 75 dias e dizer que continuamos aguardando com muita expectativa a edição da medida provisória que modifica a reforma trabalhista, que nada mais é do que uma reforma que retira, subtrai direitos daqueles que trabalham, e não adianta vir com subterfúgio. Todos os direitos, inclusive na Constituição, estão sendo arrancados do trabalhador, porque a partir do momento em que a lei prevê outros regimes de trabalho para além da carteira assinada, do regime seletista, como, por exemplo, a contratação exclusiva ou não, contínua ou não, do autônomo, ele está determinando de forma clara, inequívoca, que trabalhador agora não terá mais direito a férias, a 13º, a descanso semanal remunerado. Isso sem falar no trabalho permitido insalubre para gestantes e lactantes. Mas, senhor presidente, nesses últimos dias, desde ontem, salvo engano, é que a imprensa brasileira vem divulgando algumas matérias, infelizmente são matérias pequenas, até porque o estudo é um estudo bem vasto, realizado pela Oxfam, utilizando os dados principalmente estudos feitos a partir do Banco Mundial, ou seja, uma ONG que trabalha e que estuda a situação das diferenças sociais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que faz um estudo extremamente ilustrativo. E esse estudo ele é divulgado dias depois de alguns grandes meios de comunicação, alguns grandes jornais terem publicado também matérias que diziam o seguinte: é um governo, esse de Michel Temer, que prioriza a pauta do grande empresariado, que prioriza a pauta dos poderosos em detrimento da pauta de trabalhadores e das pessoas mais simples do Brasil. Então, veja, esse estudo, ele prova exatamente isso, o caminho que esse governo ilegítimo escolheu para trilhar. Aliás, um caminho escolhido antes do golpe. Aliás, o golpe só aconteceu, só retiraram a presidenta Dilma do poder exatamente para isso, para aplicar a sua agenda de reformas, que foi uma agenda que perdeu as últimas 4 eleições no Brasil. Mas é isso, o que significa a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, as privatizações. Hoje tivemos um longo debate com o ministro de Minas e Energia sobre a privatização da Eletrobras. E, pasme, Vossa Excelência, o ministro, usando alguns exemplos para falar do que é bom
para a privatização e deu o exemplo das telecomunicações. Ora, telecomunicações é o setor que tem o maior número de reclamações nos PROCONs brasileiros. Os níveis de telecomunicação no Brasil estão fora dos padrões mundiais. Somos o 79º lugar em termos de posicionamento no mundo, entre 190 e poucos países, em termos de velocidade da internet. O preço é um dos mais caros do mundo. Quase a metade dos domicílios brasileiros não estão interligados à telefonia, seja banda larga, seja telefonia fixa, não estão interligados. E a usar como exemplo, então a nossa preocupação com as privatizações é que elas deixarão de cumprir, as empresas privadas deixarão de cumprir a sua função pública fundamental. Mas tem aqui também uma outra matéria, empresa ligada ao Itaú, prepara a privatização do Banco do Brasil, ou seja, sem licitação, foi contratada uma empresa chamada Falcone Consultores de Resultado, foi contratada para fazer a modelagem de privatização do Banco do Brasil. E um dos membros do Conselho Administrativo dessa empresa, senador Regufe, chama-se Pedro Moreira Salles. Nada mais, nada menos do que um dos proprietários do Banco Itaú, Itaú Unibanco, um dos maiores conglomerados do sistema financeiro no Brasil privado, contratado sem licitação. Mesma coisa, a decisão, a resolução do Conselho que colocou, ou que propõe, sugere que a Eletrobras seja privatizada, nela está assinado quem? Ministro Moreira Franco, um dos denunciados juntamente com Michel Temer. E aí, diante de todas essas notícias que nós temos, está aqui, ó, Brasil quer privatizar, e semana passada tivemos outro grande debate na Comissão de Relações Exteriores sobre a privatização, o interesse de privatização por parte do governo do único satélite brasileiro, que foi lançado agora, o único satélite genuinamente brasileiro, lançado agora um projeto de 2 bilhões e 700 milhões de reais aproximadamente. Agora que está pronto, querem privatizar, dizendo que o Estado não dá conta. Um satélite feito 30% para ser usado exclusivamente pela defesa do Brasil, pelas Forças Armadas, e 70% pelos programas sociais. Educação, saúde, pois bem, querem entregar essa parte civil do satélite para as operadoras de telefonia. Que tal? Olha, eu quero que diga qual é a universidade pública no Brasil que utiliza a internet e que não paga a operadora pela internet utilizada. Não seria mais barato pagar a Telebrás? Pagar uma empresa pública brasileira para utilizar o satélite a um preço mais barato? Mas, enfim, enquanto isso acontece, enquanto cortam de recursos, enquanto mandam um orçamento da União para o ano de 2018, em que somente a área do esporte teve mais de 80% dos seus recursos ceifados, cortados, olha aqui, para barrar a denúncia, Temer negocia regras do Refis, mesmo contra a vontade da equipe econômica. O que é regra do Refis, para quem nos está assistindo? Mais perdão de dívida dos poderosos, daqueles que historicamente não recolhem os recursos da Previdência Social e continuarão não recorrendo. Mas vamos ao estudo do Oxfam. Eu virei várias vezes com esse estudo em mãos. Mostram que, ao longo das últimas décadas, o Brasil fez um grande esforço para reduzir a pobreza, para reduzir a miséria absoluta. E, a partir da base, entre o ano de 1988, o ano que foi promulgada a Constituição, e 2015, foi reduzido em 37%, de 37% para menos de 10% a parcela da população brasileira abaixo da linha da pobreza. Considerado nos últimos 15 anos, o Brasil retirou da pobreza mais de 28 milhões de pessoas. Eu repito, nos últimos 15 anos foram retirados da absoluta pobreza, a mais absoluta miséria, 28 milhões de pessoas. Ocorre que agora, essas reformas que têm sido propostas nos últimos 16 meses,
ou seja, no governo de Michel Temer, elas vêm aprofundando as diferenças no Brasil e preconiza que nossa Constituição está ameaçada seriamente de reverter o processo de construção do Estado do bem-estar social em um período de crise econômica. Isso vem ocorrendo à revelia da população, ou seja, esse estudo mostra que 7 famílias, 7 pessoas, concentram mais rendas do que 90% da população mais pobre do Brasil. Eu repito, e esse estudo também aponta aquilo que nós sempre dizemos. A primeira reforma, a mãe de todas as reformas, é a reforma tributária. A reforma tributária é necessária porque o sistema de tributação no Brasil, ele tributa o trabalho, ele tributa a produção, ele não tributa a grande riqueza, as altas rendas não. Também estudos mostram, inclusive da própria Receita Federal do Brasil, que os mais ricos, eles pagam um percentual de tributos muito menor do que os mais pobres. Aí vem com aquela história de que só se pode gastar o que se arrecada. Verdade. Mas o que, o quanto e de quem estamos arrecadando? Esse é o questionamento que tem que ser feito por primeiro. Esse é o questionamento, e o governo não chegou, não tomou o poder, não fizeram um golpe no Brasil para fazer este questionamento, pelo contrário. Fizeram um golpe no Brasil para aprovar a reforma trabalhista, para tentar aprovar a reforma previdenciária, para acabar com a lei do conteúdo nacional e com a possibilidade de um desenvolvimento tecnológico ainda maior na área de petróleo e gás, onde nós temos uma vantagem comparativa significativa em relação a boa parte do mundo. Foi para isso que eles fizeram. Não querem fazer reforma real, que retire o Brasil da crise e que faça justiça social. Então, senhor presidente, eu quero primeiro agradecer a Vossa Excelência, que já está há algum tempo aqui ampliando o meu tempo. Muito obrigada. Mas dizer o seguinte, que ou a população brasileira toma consciência do que vem acontecendo no Brasil, ou então nós vamos viver um nível tal de retrocesso que depois talvez não tenhamos condições de voltar atrás. Condições. Muita gente diz que no Brasil a violência cresce. Aí eu pergunto, senador Regufe, porque sei como Vossa Excelência preza pelos símbolos, preza a ética, não é? Eu pergunto qual é o exemplo que um presidente da República dá para o seu próprio país, um presidente que é acusado pela segunda vez, denunciado pela segunda vez, cuja denúncia pela segunda vez chega na Câmara dos Deputados com provas fartas de malas andando para lá e para cá, malas com dinheiro, e não é com pouco dinheiro, é com muito dinheiro, apartamentos sendo descobertos com muito dinheiro, e não é pouco dinheiro, 51 milhões de reais em um único apartamento. E já corre solto que aquele dinheiro não é de propriedade exclusiva do senhor Gedel Vieira Lima. Ali havia a parcela do presidente, possivelmente do presidente da República, é o que muitas delações dizem, inclusive do senhor Funaro. Então, qual é o exemplo? No combate às drogas, no combate à marginalidade, à criminalidade, o agente público ele tem que ser mais nada, antes de qualquer coisa, o exemplo e o melhor de todos os exemplos para a sociedade. Mas o exemplo que as autoridades no Brasil dão é exatamente o inverso. Então, não dá para a gente continuar vendo tanta notícia ruim por um lado e por outro lado. Michel Temer impune, continuando no poder, querendo entregar o Brasil de mão beijada ao capital estrangeiro, na contramão do que muitos países fazem no mundo. Ver Michel Temer continuar a retirar os direitos dos trabalhadores, privatizar o Brasil e, para permanecer no governo, ainda gastando dinheiro público. É inadmissível. Então, acho que se há uma prioridade hoje no Brasil, essa prioridade é resgatar a democracia. E nunca é tarde para resgatar a democracia. Nós tentamos muito, o senador Regufe sabe perfeitamente, no período do impeachment da presidente, que de impeachment não tinha nada, era golpe, ela própria se convenceu da necessidade de anteciparmos as eleições diretas. Ela falou publicamente da disposição que tinha em abrir mão do restante de seu mandato para a realização de eleições diretas. Era isso que devia ter se feito à época. Mas se não fizeram à época, vamos fazer agora, vamos antecipar, se for o caso.
Eleições para a presidência da República é possível? É possível. O que não é possível é alguém com tanta ilegitimidade, com tanta rejeição por parte da população continuar no Palácio do Planalto. E continuar no Palácio do Planalto, senador Requião, não é só esperando chegar às eleições de 2018, não. É continuar no Palácio do Planalto para fazer as reformas, para vender e entregar a Eletrobras, para entregar o nosso satélite, para acabar com a Petrobras, que está sendo entregue devagarinho e silenciosamente. Então, é necessário, sim, que resgatemos em primeiro lugar a democracia brasileira, chegar ao ponto de ouvir generais falar publicamente de que ou se resolvem os problemas às instituições ou os militares estão prontos para intervir. Isso não está escrito em artigo nenhum da Constituição. Aliás, eu nem levo em consideração isso que foi dito pelo general Mourão, eu levo em consideração o que disse posteriormente o general Vilas Boas. O Exército é o primeiro a prezar pela democracia e atua dentro da legalidade, da constitucionalidade. Mas é isso que nós somos obrigados a ouvir, tendo um presidente como Michel Temer, um presidente enrolado. Aliás, eu costumo dizer, é tão ilustrativo, porque a última denúncia do Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal elenca 7 ilustres, entre aspas, figuras. Dessas 7 ilustres, entre aspas, figuras, 4 estão presos. 4. E dos 3 que estão soltos, onde estão? No Palácio do Planalto, determinando os destinos do Brasil, assinando medida provisória, assinando decretos, negociando na calada da noite refis para ser livrado de processos junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, é lamentável que a gente viva isso, mas eu não sou daquelas que reclama, eu sou daquelas que procura, na adversidade, buscar a melhor saída. Senador Requião, que chega ao plenário, tem vários projetos, inclusive, de referendos revogatórios. Ouvir a população, após o fim desse governo desastroso, para que a população diga se quer revogar tudo o que fez ou não Michel Temer. Mas mais fácil do que a revogação de tudo isso é estancando agora, salvando o que podemos salvar ainda e buscar na população a saída para a crise profunda política e econômica que vivemos. Muito obrigada, senador Regufe.